Graça e paz, irmãos. Irmão Paulo está chegando aí, né, para estarmos nos prestigiando com a sua presença, meu irmão. Deus abençoe, viu? Tenha uma boa noite. É sempre um prazer, né, estarmos em boas companhias. Vamos dar um tempinho aqui, né, enquanto os irmãos entram, tá certo? Nós hoje temos uma live com a nossa irmã Maria Luísa, né, que estará fazendo-nos uma palestra, né, nessa noite, falando sobre orgulho, né. Vai dar um tempinho aqui esperando, né, alguns irmãos ela entrar, né, e também outros irmãos também estarão participando nessa noite conosco. Irmã Vilma Feitosa também está conosco, né? A nossa irmã Rosilene Maria, Paulo Santos, né, lá de Paulo Afonso, a nossa irmã Maria Luísa, né, está aqui conosco, né? Nós esperamos em nosso Deus que nessa noite Deus possa estar falando aos nossos corações, né? A irmã Anitta também está aqui conosco, né? Por meio da serva do nosso Deus, né, que estará trazendo a mensagem nessa noite, né? Nosso irmão Alessandro Souza Rabelo, né, está conosco. É um prazer, irmãos, tê-los conosco aqui nessa noite, né? Irmã Maria Luísa, né, que é a nossa convidada, nossa palestrante nessa noite. Né? O nosso desejo é que Deus possa estar te usando grandemente, tá certo? E nós vamos estar nesse momento com o nosso irmão Jonas, que estará fazendo o louvor, né? Nessa noite estará fazendo essa participação, né? Estará trazendo alguns cânticos de louvor e adoração ao nosso Deus. Boa noite. Entrar. Boa noite, meu irmão. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Pronto, irmão Prazer João. em estar com vocês aí. Amém, amém. Né, então vamos estar orando, né? Vou pedir que a nossa palestrante ela ore, tá certo? Logo em seguida, o nosso irmão estará fazendo um louvor nessa noite, tá certo? É bom nós termos cada um de vocês conosco, né? Esperamos que seja uma noite bem proveitosa, tá certo? Oremos com a nossa irmã. Oremos. Senhor Deus e maravilhoso Pai, louvado seja o teu nome, Senhor Deus, por esse momento que estamos aqui reunidos, Senhor. Mesmo distantes um do outro, ó Pai, mas a tua igreja se encontra reunida, Senhor Deus. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, e colocando a tua mão neste momento agora, Pai. Que o Senhor abençoe os louvores, ó Pai. Que o Senhor abençoe a mensagem que vai ser trazida essa noite, Senhor Deus. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Pai. Que cada pessoa que entrar aqui essa noite, ó Pai, possa ser abençoada com a tua palavra, Pai. Vem, Senhor Deus, fazer a tua vontade em nossas vidas, Senhor. Transforma nossos corações, Pai, e nos deixa mais parecidos contigo, Senhor Jesus. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Jonas, Deus abençoe. Pode estar fazendo louvor. Ok, vamos estar louvando ao nosso Deus com alguns cânticos nesse momento. Vamos começar dizendo que nada se compara à glória do nosso Deus. Então vamos estar louvando a Deus com esse canto. Nada se compara à glória do Senhor, que criou o céu, a terra e o mar, que criou o universo, estabeleceu o mundo, sobre tudo que criou, maravilhoso fez a mim e fez
você. No início, nada se compara à glória do Senhor, que criou o céu, a terra e o mar, que criou o universo, estabeleceu o mundo, sobre tudo que criou, maravilhoso fez a mim e fez você. Senhor, tu me sondas, tu me conheces, sabes o meu caminhar, os meus pensamentos, esquadrinhas meu querer, de ti nada posso esconder. Do teu Espírito não me ausentarei, pois se subo aos céus ou se desça ao mar, em qualquer lugar o teu amor comigo está. Amém. Ainda vamos estar louvando a Deus com um cântico que tem muito a ver com todo esse momento que nós ainda estamos vivendo, no momento de pandemia, que diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulações, provas, angústias? E a resposta é: nada, nem ninguém, nem poderes, nem alturas podem nos separar do amor do nosso Deus. Então vamos estar louvando a Deus com esse cântico também. Separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Mas eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Mas eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada
amor de Deus está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada. Amém. Amém. E antes de passar para a irmã Luísa, né, que vai estar trazendo a mensagem nessa noite, um cântico também muito bonito, que fala muito também, que diz assim: quando você estiver pronto para desistir, que você olhar para qualquer lado, você não vê saída, lembre-se que Deus está ali a postos para nos levantar, nos ajudar e nos fortalecer. Portanto, como nos diz a palavra do nosso Deus, não temas. Como Deus diz a cada um de nós, né? Meu filho, não temas. Então, encerrar cantando essa música. Quando estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo: não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Quando estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo: não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Amém. A palavra aí para os irmãos. Deus abençoe, irmão Jonas. Um prazer ter conosco, viu? Grande prazer, meus irmãos, aí. Pena não poder continuar, mas prazer enorme estar com vocês aí. Verdade. Com certeza. Deus abençoe. Tchau, tchau, meus irmãos. Tchau. Irmã Maria Luísa está conosco nessa noite, né? Ela estará trazendo uma palestra, né? Nós temos pedido a Deus que possa estar lhe abençoando, possa estar cada dia mais e mais sendo contigo, né? E é um grande desafio, né? E hoje, né, nosso segundo encontro, falando sobre o livro, né, de John Piper, né? E hoje tratando a questão do orgulho, né? Não do orgulho no bom sentido, mas de ser orgulhoso, né? Então a palavra está com você, Maria Luísa, para que você possa fazer uso, segundo aquilo que Deus propôs em seu coração, tá certo? Certo, amém. É um tema que a gente mal ouve falar nas igrejas, né? Falando sobre o orgulho especificamente. Então eu achei um pouco, assim, um desafio trazer essa palavra aqui hoje e tentar condensar os ensinamentos de John Piper no livro dele. Mas antes de iniciar, vamos fazer a oração. Vamos nos levar ao Senhor agora. Oremos. Senhor Deus e maravilhoso Pai,
Louvado seja o teu nome, meu Pai, por esse momento, Senhor Deus. Eu te peço agora, Pai, que o Senhor fale através de mim, ó Pai. Que seja feita a tua vontade aqui neste momento, ó Pai. Que o Senhor possa me dar sabedoria e discernimento para falar aquilo que o Senhor quer, meu Pai. Que o Senhor venha estar nos movendo, ó Pai. Que o Senhor venha estar nos moldando, Senhor Deus, e nos curando desse coração orgulhoso, ó Pai, que todo ser humano no fundo tem, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na parte inicial do capítulo, John Piper é bem enfático. Ele fala sobre como a humildade hoje em dia ela tem pouquíssima credibilidade. É como se a nossa sociedade atual ela tivesse sofisticado demais para Deus. Colunistas escrevem sobre isso e tudo mais. E é importante a gente lembrar nesse momento um pouquinho de história. Basicamente, tudo isso começou, na verdade, e ficou mais manifesto com a era do humanismo, com as evoluções tecnológicas e tudo mais. Tudo isso foi deixando o ser humano mais assim, empoderado, digamos assim. Tem um fato curioso que me lembra dessa sociedade sofisticada demais para Deus. Um dos devaneios, um dos pensamentos de Charles Darwin, quando ele escreveu a teoria da evolução, foi que ele pensou assim, que agora ele tinha conseguido explicar a evolução das espécies, o surgimento da vida no planeta, sem a presença de Deus, sem a necessidade de um Criador para que aquilo ocorresse. Então, isso é muito forte e esse pensamento, na verdade, de seres humanos sofisticados demais para o sobrenatural, para o divino, que admitem a sua necessidade de um ser maior, ela está totalmente, assim, fora de moda, digamos assim. Mas, assim, antes de entrar no contexto do capítulo em si, seria bom a gente ter em mente o conceito de humildade. O que é humildade? Essa palavra que a gente ouve, que a gente é exortado na Bíblia a ter essa virtude, que a gente ouve nos sermões da igreja, mas e de fato o que é humildade? Se a gente fizer uma pesquisa rápida na internet, se a gente vê nos dicionários, vai dizer que humildade é ter um conceito equilibrado de si mesmo. É a pessoa pensar adequadamente acerca dos seus pontos fortes e dos seus pontos fracos, e admitir que toda a glória que porventura ela possa ter não é dela, mas sim para o Senhor. É basicamente esse o conceito, e na verdade ele está correto. É bom a gente pensar desse jeito e a gente vai precisar dessa definição para o que vai ser abordado mais na frente. Mas a Bíblia, ela traz um conceito ainda mais profundo do que é humildade. E esse conceito de humildade gira em torno de não pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Quem traz essa definição assim bastante clara é C.S. Lewis. Eu não lembro em qual livro ele fala disso, mas é uma pessoa humilde. Ele diz assim, uma pessoa humilde não é aquela que pensa menos de si mesma, que pensa menos acerca de suas habilidades, mas ela pensa menos nela mesma. Por exemplo, numa conversa entre duas pessoas, você vai se surpreender o quanto aquela pessoa vai se interessar por você mesmo, pelo interlocutor, no caso, e como ela vai estar interessada mais em você do que nela mesma. E essa é uma característica de uma pessoa humilde. E é importante a gente ter esse conceito de que ser humilde é pensar menos em si mesmo, porque se a gente olhar na Bíblia, olhar os exemplos de Jesus, a gente vai ver que essa característica de apenas pensar de uma maneira equilibrada de si mesmo, de acordo com as suas fraquezas, ela não vai se enquadrar em Jesus, por exemplo, porque Jesus é Deus. Jesus não tem fraqueza nenhuma. Então, por isso é importante a gente pensar que ser humilde é realmente pensar menos em si. E Jesus, ele dá um show de humildade em vários aspectos. Por exemplo, uma passagem bem clara que fala isso é lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, que diz assim: Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Ou seja, Jesus, ele tendo um pensamento adequado acerca de si mesmo, acerca de Deus, e acima dessas coisas, não colocando ele em primeiro lugar, mas pensando mais nos outros. Obrigada, Lili. Pensando mais nos outros, ele trouxe para a gente esse conceito de humildade.
E a gente pode abordar isso também na passagem lá de João capítulo 13, quando Jesus ele lava os pés dos discípulos e tudo mais. Tendo isso em mente, agora fica fácil da gente entender o que é o orgulho. O orgulho é basicamente o oposto disso tudo que eu falei. É aquela atitude altiva, é aquele olhar de autossuficiência e tudo mais que a gente vai trabalhar daqui a pouco. E retomando esses conceitos para dentro da proposta inicial do livro, que é justamente lutando contra a incredulidade, é que essas formas de pecados são, na verdade, formas da gente manifestar a nossa incredulidade em quem Deus é e nas suas promessas. John Piper vai explicar para nós o porquê que humildade e arrogância elas não podem andar juntas. Elas são opostas entre si. Tem uma frase, eu não sei, eu esqueci o nome do autor, mas ele vai dizer que um crente, um cristão arrogante, uma fé arrogante, é a mesma coisa que um diabo humilde. Então, não tem condições dessas pessoas, disso andar junto, disso poder ser verdade. E como esse orgulho, essa arrogância é uma forma de incredulidade, a gente só vai conseguir tratar ela justamente pela fé. E essa fé, essa crença, para a gente conseguir compreender tudo mais, como lutar contra esse pecado, a gente precisa entender o que seria essa fé, o que seria essa crença. E para a gente entender essa crença, tem uma passagem que é ótima, que ela está lá em João, capítulo 6, versículo 35, que diz assim: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ou seja, o cerne da fé bíblica John Piper escreve assim: nos achegar a Jesus pela satisfação de tudo que Deus é para nós nele. Ou seja, quem realmente tem fé, quem realmente crê em Jesus, é aquele que vai até ele, como fala aqui em João capítulo 6. O que vem a mim, ou seja, essa pessoa ela toma uma atitude ativa, ela vai até Jesus e ela vai comer e beber de quem Jesus é, no sentido figurado, no sentido literário que a palavra traz, mas isso demonstra uma atitude ativa, uma atitude daquele que tem fome, que tem sede, então ele vai buscar saciar essas coisas, ele vai buscar ter essa satisfação. Uma pessoa ela pode compreender o que é ter fome, uma pessoa pode compreender, imaginar o que é ter sede. Mas só entender esses conceitos não vai fazer com que você busque saciar a sua fome, a sua sede. É necessário que você sinta aquilo que você vai atrás. Então, e como todo ser humano, ele tem fome e tem sede de muitas coisas que estão além dos alimentos, além das bebidas. Então, ele vai buscar essa satisfação em alguma outra coisa. Se não for em Deus, ou seja, se não for pela crença em Jesus, essa pessoa vai buscar essa satisfação em outras coisas. Então, e isso, na verdade, esse buscar essa satisfação em outras coisas, nada mais é do que descrença. Então, para deixar claro em nossa mente, a crença em Jesus é você buscar a sua satisfação nele, como um todo. E a descrença é você deixar de buscar a sua satisfação nele para colocar em qualquer outra coisa. John Piper ele fala, tem outros capítulos, que, por exemplo, a cobiça é você buscar a sua satisfação nas coisas. A amargura é você buscar a sua satisfação na vingança. A impaciência é você buscando a sua satisfação no seu próprio plano ininterrupto, que as coisas tinham que dar tudo conforme o seu pensamento. E, finalmente, o orgulho seria a sua satisfação em si mesmo, que seria, na verdade, o pior. E, se a gente pensar mais a fundo, é o cerne de qualquer outra descrença que a gente for ter. Por quê? Porque cada afastamento de Deus, por menor que ele seja, pressupõe um tipo de autonomia da nossa parte ou qualquer independência. Ou seja, qualquer afastamento de nossa parte pressupõe que a gente sabe mais do que Deus, que a gente pode buscar o que a gente precisa em outro lugar, que ele não é suficiente. Mas agora, nesse momento, é importante a gente ter em mente como essa é uma matemática burra da nossa parte. Tem um colega meu que ele fala isso.
sobre matemáticas burras, e essa é uma forma da gente cometer uma matemática burra. Quando a gente está buscando alguma satisfação em qualquer outra coisa que não seja Deus, até em nós mesmos, que é o que todo ser humano tende a fazer. Por quê? Porque, voltando agora para os atributos de Deus, existe um atributo exclusivo do Senhor Deus, que só Deus tem esse atributo, e por questões lógicas, só Deus pode ter, que se chama autossuficiência. A W. Tozer tem um livro ótimo, ótimo, que eu recomendo para todo mundo que está me assistindo aqui, chamado Conhecimento do Santo, onde ele vai tratar cada capítulo de atributos do Senhor. E um capítulo se trata da autossuficiência de Deus. E ele escreve assim: a autossuficiência de Deus. Deus mantém um relacionamento voluntário com tudo que criou, mas nenhuma relação de necessidade com qualquer coisa fora de si próprio. Ou seja, Deus, o seu Criador, ele independe de qualquer uma da sua criação, de qualquer ser. Deus independe até mesmo do próprio tempo. A gente tem uma perspectiva temporal das coisas, de passado, presente e futuro, mas para Deus é como se ele existisse no eterno presente, numa linguagem mais grosseira agora, porque ele está fora do próprio tempo. Porque o tempo é uma criação. E como ele é Deus, somente ele possui esse atributo de autossuficiência. É como se assim, se todos os homens agora, nesse momento, virassem ateus, isso nada afetaria o Senhor. Ele continuaria sendo Deus da mesma forma. E como ele é Deus, e só ele tem essa autossuficiência, se a gente admite, se a gente propõe ao nosso coração que a nossa satisfação vai estar em nós mesmos ou em outra coisa, a gente está sendo muito estúpido. Porque isso não existe dentro de nós. Nós somos criaturas, nós somos feitos para sermos dependentes do nosso Criador. E cada vez que a gente age como orgulhoso, cada vez que a gente levanta o nosso olhar, que a gente empina o nosso nariz, a gente está tomando uma atitude muito tola, muito tola. Apesar do orgulho, ele ser muito aclamado no nosso tempo, na nossa geração, apesar da força humana, ela ser muito aplaudida atualmente, especialmente pelos coaches, disso acontecer bastante. Isso é uma atitude tola. Porque, no fundo, todos nós sabemos que a gente não consegue dar conta de tudo. E chega uma hora que não vai dar certo, que a gente não tem a força necessária, que a gente não tem a sabedoria necessária. Então, basicamente esse. Esse, no caso, seria o primeiro atributo do Senhor que eu queria trazer essa noite. Seria a autossuficiência de Deus. E, continuando na discussão, John Piper, ele vai trazer para nós quais seriam os grandes concorrentes de Deus em nosso coração. Que seriam esses concorrentes? São concorrentes da nossa própria natureza, mas que estimulam o nosso orgulho e a nossa satisfação em nós mesmos. E esses concorrentes estão expressos lá em Jeremias 9:23. E eu queria que você lesse para nós agora, Edinaldo, por favor. Jeremias 9:23, né? Isso. Diz o seguinte: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Amém. Então, nós temos aqui os 3 grandes concorrentes de Deus em nosso coração, que seria a sabedoria, a força e as riquezas. Tratando do primeiro agora, sobre a sabedoria e o conhecimento. O autor do livro vai trazer para nós assim: o órgão do conhecimento nos foi dado para que possamos conhecer a Deus e como o mundo se relaciona com Deus. E que todo conhecimento verdadeiro depende de Deus. Esse é um assunto um pouco delicado, um pouco complexo e muito polêmico, de que todo conhecimento, para que ele seja verdadeiro, ele precisa, digamos assim, estar em conformidade com a palavra, estar em conformidade com quem Deus é. Se qualquer tipo de conhecimento secular que a gente ouve, qualquer verdade, qualquer ciência ou pseudociência que a gente encontre por aí, ela se propõe contra Deus, se propõe contra aquilo que já é revelado para nós, então aquilo ali não é verdadeiro. Se você é cristão,
Se você diz crer no Senhor Jesus e na sua palavra, e você dá mais credibilidade àquilo que está sendo exposto a você, mas que em contrapartida vai contra os seus princípios, contra a palavra, então tem alguma coisa errada por aí. Por exemplo, a teoria da evolução, que eu não vou falar sobre ela agora, mas que se a gente olhar por um lado, ela não contradiz completamente o conceito de Deus. Por um lado apenas. E assim a gente pode pensar em vários outros conhecimentos que a ciência possui. E o conhecimento, pessoal, ele é uma coisa boa. Foi uma coisa que o Senhor nos delegou. A sabedoria, o conhecimento, o entendimento, a capacidade de sondar, de refletir, de fazer descobertas, tudo isso está relacionado com quem Deus é e com o que Ele acabou nos dando. Nós somos feitos, criados à imagem e semelhança do Senhor. Então, essa capacidade única que o Senhor nos deu é um presente, é um dom. Então, a ciência ela não vai ser inimiga da fé, ela não vai ser inimiga daquilo que nós acreditamos. Mas, como eu falei, quando ela se comporta, quando a gente tem esse entendimento dela caminhando junto para a verdade, com a verdade que já está expressa na palavra. Então, isso sim é muito bom. E partindo para outro lado, não falo apenas de conhecimento, de sabedoria, de entendimento, advindo dos meios seculares, advindo da ciência e tudo mais. Mas eu falo até de exemplos da Bíblia, falo de exemplos relacionados à própria fé, de pessoas que confiaram mais em seu entendimento, mais na sua sabedoria, e que acabaram caindo em orgulho e foram duramente repreendidos pelo Senhor. Um exemplo claro disso são os escribas e fariseus. Eles eram extremamente arrogantes e eles tinham a sua confiança na sua própria sabedoria, na sabedoria de homens e no conhecimento que eles mesmos tinham. E isso vai contra aquilo que Deus propõe para nós. E voltando ao conceito do livro, sobre fé na graça futura, fé na graça nas promessas do Senhor, John Piper vai argumentar que isso, na verdade, caminha de maneira contrária. Por quê? Porque uma falha na fé na graça futura, a promessa de Deus usar sua infinita sabedoria para continuar a gerir o universo, para o bem de todos os que esperam nele. Ou seja, quando a gente coloca o conhecimento, a sabedoria, acima da própria sabedoria do Senhor, dele mesmo gerir o universo da maneira como ele bem quer, então a gente está caindo em incredulidade. O próximo ponto, no caso agora, seria a força e a capacidade. E no caso, John Piper vai falar assim, sobre nós, sobre esse ponto. Diz assim: quando Deus graciosamente nos abençoa, nós nos apressamos em tomar o crédito pelo presente, como se houvesse mais satisfação em aumentar a ilusão da nossa capacidade do que em nos beneficiarmos da graça de Deus. Digamos assim, quando o Senhor nos concede uma bênção, concede uma vitória, a gente acaba tomando para nós aquele crédito sobre a conquista que o Senhor nos deu. E a Bíblia está repleta de exemplos desse tipo. Eu queria citar basicamente o exemplo de Israel, que deles foram advertidos a não caírem nesse pecado. Eu vou ler agora uma partezinha lá em Deuteronômio, capítulo 8. Só procurar aqui, que fala sobre essa advertência do Senhor. Versículos 11 a 17, que diz assim: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante em tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. E especialmente agora esse versículo 17. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas.
Isso é muito forte. E é o que a gente deve ter sempre em nosso coração, como tá lá aquele versículo cirúrgico, para a gente ver como está o nosso coração e se adequar a ele. Nossa, será que aqui dentro eu estou querendo tomar o crédito para mim dessa bênção aqui que o Senhor me concedeu, dessa aprovação, desse emprego novo, desse aumento, de tudo isso? Será que eu estou querendo tomar esse crédito para mim? Por quê? Porque quando a gente faz isso indiretamente, a gente acaba se afastando de Deus. A gente esquece que aquilo ali é fruto da graça, é fruto de uma promessa que o Senhor tem em nossas vidas, para todo aquele que nele crê, na verdade. E apesar de Israel ele ser advertido contra isso, nós sabemos que lá na frente a Bíblia fala que Israel acabou realmente enchendo os seus celeiros e se esquecendo do Senhor, se esquecendo daquele que havia resgatado ele, daquele do seu noivo, que havia transformado aquela noiva que se encontrava em escravidão lá no Egito. E por causa disso, o Senhor usou um rei, chamado rei da Assíria, para, digamos assim, castigar Israel por meio daquele rei. Esse foi um dos reis, na verdade. E acabou que esse próprio rei, ele também se tornou orgulhoso. E isso tem dizendo lá em Isaías capítulo 10, a partir do versículo 12. Fala como o próprio rei da Assíria se tornou orgulhoso e diz que pela sua própria inteligência ele conseguiu derrotar Israel. E o Senhor também vai repreender o rei da Síria por ter tido essa atitude orgulhosa. O que é que a gente aprende com isso? Que independente de quem seja, Deus, ele não vai dividir a sua glória com ninguém. Orgulho não vai se achar diante da presença de Deus. Uma pessoa orgulhosa, ela não pode ter um relacionamento com Deus. Não pode subsistir alguém que busca a sua própria glória, alguém que tem o controle de si mesmo, digamos assim, no seu coração, não vai conseguir ter comunhão com o Senhor. Isso é muito importante, isso até nos lembra, por exemplo, que esse foi o pecado que Lúcifer, a estrela da manhã, caiu, pelo seu orgulho, dele querer ser como Deus, dele achar saber mais do que o Senhor, fez com que ele caísse. E até, de certa forma, Eva também caiu, Eva e Adão também caíram nesse pecado do orgulho, de também querer ser como Deus, de achar que é ser mais sábio do que o Senhor ao ir contra a sua vontade. E outro exemplo marcante que a Bíblia nos traz de pessoas que confiaram na sua própria força e na sua capacidade é o rei da Babilônia, Nabucodonosor, lá no livro de Daniel, capítulo 4, que vai mostrar como Nabucodonosor ele se tornou orgulhoso, se tornou arrogante por causa do tamanho, da força que a Babilônia conquistou naquela época e como o Senhor repreendeu ele bonitinho, fez ele comer mato, se tornar como um animal, para que ele reconhecesse que a glória, que o poder, que a majestade é toda do Senhor. Que Paulo até fala isso no Novo Testamento e também é bom a gente ter em mente que nada temos nós que não recebemos do Senhor. Então, realmente, nada é nosso. Tudo que nós temos vem dele e é para ele. E é por ele. E John Piper ele vai trazer para nós o que seria o orgulho final, que seria o ateísmo, no caso. Por exemplo, o ateísmo também fala na Bíblia sobre ateísmo. Lá em Salmos, capítulo 10, versículo 4, diz assim: O perverso, na sua soberba, não investiga, que não há Deus, são todas as suas cogitações. Perceba que é apenas uma cogitação daquele que não acredita em Deus, daquele que se recusa a crer no Senhor. Por quê? Porque seria uma forma, tipo, super alta de orgulho o ateísmo. Porque a maneira mais segura de se manter supremo em nossa própria estima é negar qualquer coisa acima de nós. Você negar que existe alguém acima de você, alguém superior, alguém mais forte, alguém que tem o controle acima de você, simplesmente vai contra o orgulho. E é por isso que
O ateísmo, digamos assim, ele, ele vai contra, ele assim, não concorda de jeito nenhum com a soberania do Senhor. Soberania do Senhor, que seria, no caso, outro atributo do Senhor que eu queria trazer essa noite. Tiago, capítulo 4, dos versículos 13 ao 17, vai trazer um pouco da soberania do Senhor. Eu quero ler também para os irmãos. É uma passagem conhecida, mas muito importante. Vai dizer assim: Atendei agora, vós que dizeis: Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Como eu falei, orgulho, pecado que Satanás caiu, não pode sobreexistir na presença do Senhor. Não pode existir com Deus. E, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, nisso está pecando. John Piper ele vai finalizar o capítulo trazendo outras formas de orgulho e consequências também que isso pode trazer para a nossa vida. Por exemplo, a necessidade de autoaprovação. Uma pessoa que precisa, que tem a necessidade de se sentir aprovada, de se sentir bem prestigiada pelas outras pessoas. Isso também é uma manifestação de um coração orgulhoso. E uma consequência que a gente pode ter por a gente cultivar o orgulho dentro de nós seria a ansiedade. Porque um coração ansioso pode gerar ansiedade. Porque um coração orgulhoso, ele vai querer que as coisas aconteçam do seu jeito. Vai querer que as coisas saiam conforme planejado e quer possuir o controle da situação. Mas isso está acima da nossa capacidade. Isso é algo que só pertence ao Senhor. Então, por não conseguir tudo isso, vai gerar muita ansiedade. É basicamente isso. E como o propósito do capítulo e do livro inteiro é a gente lutar contra esses pecados, pela promessa na graça futura, pelas promessas do Senhor na palavra, a promessa-chave para a gente lutar contra o orgulho está lá em Jeremias 29, versículo 23 e 24, que é a continuação daquela frase. E o irmão pode continuar agora, por favor? Até o 24. Jeremias 29, né? Jeremias, isso mesmo. Jeremias 29. Não, Agora o acho que é versículo 9. 23 e 24, né? É Jeremias 9, que foi Oh, perdão. Jeremias 9, 23 e 24. Isso. O melhor, o 24, né? O 23 eu já li antes, né? Mas lê também. Mas, pode ler também. Assim diz o É. Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque estas coisas me agradam, diz o Senhor. Essa é uma passagem muito marcante, muito forte. E se na palavra passada eu falei bastante de todas as promessas que o Senhor tinha para lutar contra a nossa ansiedade, que todas as promessas das coisas boas que o Senhor teria para nós, eu quero enfatizar nessa mensagem de hoje, não apenas as promessas que o Senhor faz, mas especialmente quem o Senhor é. É uma maneira, na verdade, a melhor maneira da gente lutar contra o orgulho é a gente conhecer quem o Senhor é. É a gente dedicar um pouco do nosso tempo para entender quais são os atributos do Senhor. Eu falei
muito brevemente aqui sobre a autossuficiência, sobre a soberania. Mas tem a sabedoria do Senhor, tem a sua onipotência, tem a sua onisciência, tem uma série de atributos e que quando a gente vai conhecendo o Senhor, que na verdade essa exaltação aqui de Jeremias 9:23, em conhecer a mim, a gente vai conseguir ter paz no nosso coração. Porque quando a gente tem esse entendimento mais abrangente de quem Deus é, de qual é a natureza do Senhor, a gente vai sentir paz. Primeiramente, porque todos esses atributos do Senhor, quem o Senhor é, não vai estar em guerra conosco, caso nós já sejamos filhos dele, caso nós já sejamos cristãos. Então, Deus promete ser quem ele é, completamente Deus, e ele vai agir para o nosso bem. Então, quando a gente confia e descansa que nós não temos sabedoria o suficiente, mas que as nossas vidas estão nas mãos daquele que possui toda a sabedoria, que é dono da sabedoria, então vai ficar tudo bem. Quando a gente tem o entendimento que a nossa força e o nosso conhecimento, eles vão ter limitações, vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir compreender, mas aquele que também é o dono da sabedoria, do conhecimento, de todo o entendimento, ele também está agindo a nosso favor, a gente também vai conseguir ter paz. Quando a gente fala de riquezas, que eu não explanei um pouco nessa pregação, mas que ele é o dono do ouro e da prata, que ele é dono não só disso, que é passageiro, mas de riquezas eternas, e que ele também promete essas riquezas eternas para nós, então a gente vai ter paz também. Então, meus irmãos, basicamente era essa a mensagem que eu queria trazer hoje. Resumindo mais uma vez, a gente vai conseguir vencer o nosso orgulho através do conhecimento de quem Deus é, e eu já deixo a deixa para o nosso pastor, para um dia ele fazer uma série de estudos dos atributos de Deus. Eu ficaria muito feliz. É isso, meus irmãos. Amém. Muito bom, né? Estamos aí com a presença do pastor, né, Agnaldo Lins, né? Hoje ele está viajando, né? Mas nos prestigia, né, também com a sua presença, né? E assim, é um tema muito bom a questão do orgulho, do orgulhoso, né? É algo que é o que me deixou, né, a entender, é algo que nós precisamos abrir mão. Se a gente quiser crescer, a gente precisa abrir mão do orgulho, né? Não tem como eu chegar a aprender mais sobre algo se o meu coração não estiver aberto para reconhecer que outra pessoa sabe mais do que eu, que outra pessoa, né, foi capacitada para me ensinar algo, né? Eu não sei se foi esse o entendimento dos demais irmãos que estão conosco, né? Mas o orgulho em si nos afasta de Deus, né? A gente está aí com o pastor, né, Maria Luísa, que é quem pode nos trazer, né, uma Com formação certeza. melhor sobre esse pensamento, né? Mas eu tenho uma pergunta, né? Pode ser até o pastor mesmo responder, né? A questão é o seguinte, a diferença entre você ser uma pessoa orgulhosa e o sentimento de ter orgulho de algo ou de alguém, né? Porque nós muitas vezes temos orgulho de alguém, né? Temos orgulho do nosso filho, temos orgulho de alguém que está próximo de nós, e isso é bem diferente, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com um coração orgulhoso. Uhum. Então, qual seria essa definição, né? Para que a gente, quando dizer assim, então eu não posso ter orgulho do meu filho, porque se eu tiver orgulho dele, eu vou estar pecando. Não. Ter orgulho de uma boa ação de alguém não é pecado. O pastor pode responder isso, mas já de Claro. antemão eu queria falar que o nosso português, às vezes ele é muito pobre. Guinaldo, muito pobre. E, na verdade, esse orgulho, ele é uma forma diferente de orgulho. Completamente diferente. Se existisse uma palavra melhor para ela, com certeza a gente usaria. O grego deve ter. O grego é É. uma língua famosa. Mas, pastor, pode falar. Exatamente. Boa noite, irmãos. A alegria estar com vocês nesta noite, né? Mais uma vez parabenizar a mocidade, né? Os nossos jovens valorosos da IP Sertânia pela iniciativa e pelo trabalho tão bem feito, né? Parabenizar mais uma vez Maria Luísa pelo tema abordado, né? Que Deus continue abençoando, Aguinaldo pela direção, o Jonatas que já participou, né? Mas é exatamente isso que Maria Luísa falou, Aguinaldo, irmãos que estão nos acompanhando. Infelizmente, o nosso português, ele esvazia, né, algumas palavras, as palavras se tornam dúbias, as palavras se tornam
cheias de significados que fogem, né, à sua origem, aquilo que realmente elas são, né? Eu penso muito nisso. Por exemplo, quando a gente fala a palavra política no Brasil, misericórdia, todo mundo tapa os ouvidos, né? Mas a palavra política, na sua essência, ela tem um sentido muito bonito, muito a sua origem, né? Algo muito, muito diferente do que nós vivenciamos no nosso contexto, né? É como a palavra orgulho, né? Esse orgulho, né, que Aguinaldo aborda aí, nós entendemos que quando ele procede de um coração temente a Deus, ele não é um pensamento que exclui a Deus, né? Mas é um pensamento, por exemplo, de alegria, de compartilhar. É aquele sentimento que nós temos de compartilhar do sucesso, das conquistas dos nossos filhos, né? Por exemplo, vamos aqui usar, me desculpe, Maria Luísa, usar o seu nome, usar o seu exemplo, mas, por exemplo, a irmã Genilda e Jeremias, eles podem sentir orgulho de Maria Luísa, pela caminhada dela, pelo estudo, pela carreira que ela está seguindo. E em nenhum momento eles estão pecando contra Deus, né? Esse sentimento, né? E uma questão muito interessante, eu não acompanhei todo, eu tive que sair um pouquinho para levar o Jonatas lá no evento do trabalho, né? Mas de tudo isso que a gente entende, irmãos, é que o conhecimento, né, que nós temos, um conhecimento que se torna orgulho, que se torna uma pedra de tropeço para nós, é quando nós nos deixamos possuir por esse conhecimento, não é verdade? Mas nós devemos, sim, buscar o conhecimento. O conhecimento não é errado, o conhecimento, né, é nós procurarmos nos preparar, né? Logicamente que nós não devemos nunca deixar esses conhecimentos eles sobrepujarem a glória de Deus, o conhecimento do Senhor, o conhecimento de Deus, né? Como Maria Luísa bem abordou aí, né, ao longo da sua palestra, até mesmo homens de Deus caíram nessa armadilha, né? Eu estava lembrando aqui de Salomão, por exemplo, né? Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Eu estou fazendo meu devocional no livro dos reis, e quando ele chega no final da sua existência, ele começa a fazer algumas coisas que Deus disse que ele não fizesse, né? Por exemplo, ele casou com muitas mulheres, né? Ele tinha 700 mulheres, né? 300 concubinas, e a Bíblia diz ali que essas mulheres corromperam o coração dele para ele fazer coisas que ele não devia fazer. Ou seja, Salomão foi um homem extremamente sábio, uma sabedoria dada por Deus, mas que num dado momento da sua vida essa sabedoria o possuiu, né? Como o portador, como aquele que poderia viver a parte de Deus, né? E assim, irmãos, é o orgulho. A gente tem que decifrar, né, bem essa palavra. Eu fico pensando assim, quando é Tiago, né? Tiago diz que Deus tem ciúmes de nós, né? E aí, como interpretar essa expressão? Aí nós precisamos ir para o original, nós precisamos ir para o grego e entender que esse ciúme não é um ciúme doentio que nós vemos contextualmente, que nós vemos no nosso contexto na maioria das vezes, mas é um sentimento de Deus. Aí nós entramos nos atributos de Deus e foi essa deixa aí que Maria Luísa deixou para a gente, né, para a gente abordar, né, com certeza está aí na nossa agenda abordar essa temática com os irmãos na igreja, né? Muito bom. Muito bom. Glória a Deus. É isso aí, né? Eu acredito que foi muito proveitoso, né? Deus, cada dia tem nos ensinado algo, né? Tem nos ensinado algo. E que na essência que é plantada nos nossos corações, a gente possa se lembrar sempre de sermos gratos ao nosso Deus, né? Quando Maria Luísa estava falando, eu lembrei muito a questão dos leprosos, a questão da humildade, né? Onde 10 foram curados, mas a palavra vai nos dizer que apenas um reconheceu, né? E quantas vezes nós, homens e mulheres, nós não temos depositado em nós mesmos a nossa força, a nossa riqueza, a nossa sabedoria, né? E que nós possamos estar sempre vigilantes, né? Estar sempre vigilantes a esse ponto e não deixando que isso venha nos tirar o foco principal, o nosso maior alvo, o nosso maior objetivo, né? Que é a glória e a grandeza do nosso Deus, né? Então, muito obrigado mais uma vez a todos que estiveram conosco, né? Mandamos aqui um abraço para os nossos irmãos que estão conosco, né? Aqueles já foram citados, mas temos também, queria mandar aqui para Maria Júlia, né? Que está conosco, a irmã Sara, né? A irmã Camila, a irmã Alexandre que entrou, né? E outros irmãos, né? Mateus,
né, que está aqui conosco, Carolina, a irmã Vilma, né, a irmã Mônica, Virgínia, a irmã Edna Lins, né, e outros irmãos já foram citados no início, tá certo? E nós agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês, né? Eu gostaria de saber se Maria Luísa quer dar alguma palavra, né? Se quiser dar alguma palavra, dê agora. E logo após pedir para o pastor estar encerrando, né, com oração esse momento tão bom que Deus pôde nos proporcionar, ainda que de forma virtual, né? Mas o nosso Deus tem nos proporcionado uns momentos maravilhosos, Eu né, queria de fazer uma compartilhamento. pergunta, viu? Então faça. Quando será a próxima? É, como foi o texto que foi citado por Maria Luísa, né? A gente não sabe o dia de amanhã, né? Se é amanhã ou quando será, né? Mas se Deus quiser, Deus nos permitir, logo, logo, né? Deus irá nos abençoar e nos proporcionar esse momento. A gente faz os planos, né? Mas a resposta vem do Senhor, né? É, E agora mais do que verdade. nunca, né? É verdade. Então vamos orar com o pastor Agnaldo, né? O Agnaldo Lins, que ele possa estar fazendo essa oração, agradecendo a Deus por tudo, né? E que Deus possa estar nos abençoando a cada dia. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu mais uma vez de nesta noite podermos, ó Deus, refletir sobre um tema tão importante, ó Deus, um tema que nos remete, ó Deus, ao início da nossa história, ó Deus, aos grandes males, ó Deus, que foram causados, ó Deus, pelo orgulho dos nossos primeiros pais. E isso, ó Deus, nos faz olhar para nós mesmos e percebermos, ó, o quanto nós somos dependentes do Senhor, o quanto nós necessitamos do Senhor. A reconhecer que nós também, ó Deus, somos dados, ó Deus, ao orgulho, a fazermos as coisas, ó Deus, para muitas vezes aparecermos, para que o nosso nome apareça, para que nós estejamos, ó Deus, em evidência. Nós estamos, ó Deus, vivendo um mundo da ostentação, em que as pessoas, muitas vezes, ó Deus, têm na mente, têm no coração esse mal, ó Deus, entranhado. Nos livra, Senhor, disso. Livra-nos, teus servos, teu povo, ó Deus, aqueles que temem ao Senhor, que haja um despertamento, ó Deus, para que, de fato, as nossas obras, ó Deus, elas glorifiquem, ó Deus, o teu santo e eterno nome. Que jamais, ó Deus, esse orgulho pecaminoso, ele venha dominar a nossa vida, venha dominar o nosso coração, mas que sejamos, ó Deus, servos humildes, na essência, ó Deus, do significado da tua palavra, e que possamos viver uma vida, ó Deus, não querendo holofotes para nós mesmos, mas para que o teu nome, ó Deus, seja exaltado. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de Maria Luísa, que mais uma vez o Senhor esteve usando, que o Senhor abençoe, que o Senhor a conduza em nome de Jesus. Abençoa também, ó Deus, o presbítero Aguinaldo, à frente deste trabalho, que o teu nome, ó Deus, que a tua misericórdia, a tua graça esteja sempre sobre ele, sobre a sua casa, sobre a sua família, bem como a família da nossa irmã Maria Luísa. Abençoa também o Jonatas, que a participou. Enfim, ó Deus, a todos os irmãos e amigos que nesta noite foram alcançados e ainda serão alcançados, ó Deus, com o vídeo desta palestra. Dá-nos a tua bênção, a tua paz, o nosso descanso e nos prepara, Deus, para amanhã o teu dia, o dia do Senhor, para estarmos, ó Deus, te servindo em espírito e em verdade. Assim nós oramos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Uma boa noite a todos, né? E uma ótima semana, né? Que Deus nos abençoe. E até a próxima. Tchau a todos. Tchau.